E o Corinthians vai receber pelo menos duas propostas por uma de suas joias nos próximos dias. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esse assunto e fala também sobre o Palmeiras. Como é que o Verdão está em relação ao contrato com o Giovani, que arrebentou no clássico contra o Santos? Preciso te atualizar sobre o São Paulo, com oferta recusada e que causou revolta no tricolor. Fala ainda sobre o Vasco, que está fora dos campeonatos sub-15, sub-17 e sub-20 organizados pela CBF em 2023. Para completar, Flamengo e Ângelo se aproximam de um acordo. Preciso te contar também sobre as últimas do mercado, bastidores, a situação do Cruzeiro, freguês de carteirinha do América, além de tudo isso e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração para não perder nada. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de GoCase, a empresa que faz capinhas de telefone ao seu estilo, para que você demonstre todo o carinho e amor que você tem para o seu time do coração. Estou mostrando na tela o site da GoCase para você ver a infinidade de opções de capinhas para o seu telefone celular. Tem da seleção brasileira e dos candidatos aos principais títulos disputados na temporada de 2023. E dá para personalizar a capinha ao seu estilo, colocando o seu nome, um escudo, uniforme ou aquilo que você bem entender. Tenho várias opções aqui para mostrar para vocês. Essa é do Atlético Mineiro, essa é uma comemorativa em relação ao título do Palmeiras, tem também do Cruzeiro, preciso te mostrar do Santos, agora a do Fluminense. Tem também do Botafogo. Para completar do Bahia, são várias as capinhas à sua disposição. E o mais legal vem agora, todos os produtos oficiais e licenciados pelo seu clube do coração. Ou seja, você compra a capinha da GoCase e parte do dinheiro é destinado ao seu time. São mais de 100 opções para iPhone, Samsungs, Motorolas, Xiaomis, entre outras alternativas. Então não vai ficar fora dessa e aproveite a promoção que a GoCase criou. Para quem me segue, comprando duas capinhas, você ganha outras duas. Para participar é bem simples, é só apontar seu telefone celular para o QR Code que está na tela ou pegar o link na descrição do seu vídeo. Tenho certeza que você vai se divertir e vai ficar bem na moda com a capinha da GoCase do seu time do coração. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o clássico entre Palmeiras e Santos, vencido pelo Verdão por 3-1, 49.241 torcedores, público total no Morumbi, para uma renda de 2.073.000 reais, números compatíveis do ponto de vista financeiro aos dos jogos no Allianz Parque. Bora contar que a minha portuguesa estreia nesse domingo às 20h30 contra a Inter de Limeira um novo sistema de iluminação, baseado em LED, que vai garantir uma economia de até 85% de energia, além de deixar o estádio muito mais claro. Bora contar ainda que Luizito Soares marcou mais uma vez com a camisa do Grêmio, já são 7 gols em 5 partidas na temporada, nenhum jogador de times da Série A fez tantos gols na atual temporada quanto o uruguaio, que ainda deu uma assistência. Bora contar ainda que no domingo, esse domingo, é de aniversariantes importantes. Neymar, Cristiano Ronaldo e Carlitos Tevez fazem aniversário. Você também faz aniversário? Se fizer, use o espaço para comentário para deixar registrado. Quero contar também que a torcida do Flamengo festejou a notícia de que a irmã do Gabigol não foi para o Marrocos, tudo porque ela tem fama de pé fria. Toda vez que ela se põe a assistir a um jogo do Flamengo em loco, a coisa não tem funcionado muito bem. E a saideira do giro de notícias contar que TT, ex-atacante do Grêmio, estreou nesse sábado com a camisa do Leicester, se tornando o primeiro brasileiro a jogar pelo clube inglês, mas não parou por aí. Além de ser titular, ele ainda marcou um dos gols da vitória de virada contra o Aston Villa por 4-2, quando estava empatado em 2-2, o TT fez o 3-2, demonstrando que o caminho pela frente é bastante bacana. Bora falar agora sobre Flamengo e Ângelo. Boa notícia para o torcedor rubro-negro que gostaria de ver o atacante do Santos na Gávea. Entre o Flamengo e os representantes do Ângelo, a conversa deu uma bela esquentada. O Flamengo fez uma oferta que praticamente dobra os salários do atleta. Ele ainda teria direito a um contrato de 5 temporadas com boas luvas. O Ângelo se animou com a ideia e o negócio agora depende da aprovação do Santos. O Flamengo fez nos últimos dias uma oferta de 8 milhões de euros, bem inferior aos 20 milhões de euros que o presidente Andrés Rueda sonhava. Mas, diante de toda a crise,
problemas do Ângelo com torcedores da maior organizada do Peixe e a necessidade de fazer dinheiro, não descarto a chance desse negócio avançar. Ainda mais se o Flamengo se propuser a colocar jogadores na negociação. Uma das possibilidades seria, por exemplo, do Marinho. Só para lembrar que a multa rescisória do Ângelo, que era de 100 milhões para o mercado nacional, ela vai decrescendo conforme o passar do tempo. Quanto mais próximo do fim do contrato, menor fica esse valor. Ângelo, que tem só 18 anos de idade, 102 partidas como profissional do Peixe, 3 gols marcados e outras 9 assistências. Você, rubro-negro, gostaria do Ângelo no seu time do coração? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians. Informação exclusiva: o atacante Giovani, só 19 anos de idade, atleta do Corinthians, vestindo a camisa da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano, tem chamado a atenção de clubes do exterior. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Rafael Brandino, que é o representante do atleta. Rafael mesmo que cuida da carreira do Júnior Moraes, atacante do Corinthians, e que também é representante do Igor Coronado, aquele meio atacante do Al Ittihad, que é pretendido por vários clubes brasileiros. Pois bem, de acordo com o Rafael, 2 clubes do exterior já demonstraram a intenção de contratar o Giovani. Um desses clubes é dos Emirados Árabes Unidos, com uma oferta financeira bacana. O outro é um clube europeu que não teve seu nome nem o país revelado. O grande problema é que o Corinthians só topa vender o Giovani se a proposta girar na casa dos 7 milhões de euros, por entender que é um jogador extremamente promissor. Hoje, 7 milhões de euros girariam na casa dos 40 milhões de reais, com a lembrança de que o Timão é dono de 70% dos direitos econômicos, o Capivariano, o clube que o formou, é dono de 30%. Dá uma olhada como esse negócio pode ser bom para o Corinthians. O Timão desembolsou apenas 3 milhões de reais junto ao Capivariano para comprar esses 70% dos direitos econômicos do Giovani, atleta que pelo time principal do Corinthians atuou só 16 vezes na temporada passada, não conseguiu brilhar, mas com a camisa da seleção brasileira titular absoluto, já são 6 jogos nesse sul-americano, mesmo sem gols, é um jogador que tem chamado a atenção e pode talvez nem voltar ao Parque São Jorge. Hora de falar sobre o Vasco com uma notícia nada agradável. Se fizer valer aquilo que está combinado no regulamento, o Vasco não terá chance de participar dos campeonatos organizados pela CBF do Brasileiro, Sub-20, Sub-17 e Sub-15 durante a temporada de 2023. Por conta de uma contenção de despesas, a CBF decidiu que apenas os 20 melhores colocados num ranking criado por ela mesma vão ter autorização para participar desses torneios. E o Vasco hoje aparece na 22ª colocação. A curiosidade é que o Vasco é um dos clubes que mais revelam atletas e a maior prova está no próprio elenco do Vasco. Vários jogadores formados nas categorias de base têm brilhado no clube e garantido boas vendas, um caso específico do Andrei Santos, talvez o principal jogador da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, fez gol em todos os jogos, apesar de ser só um volante, e já foi contratado pelo Chelsea. Diante desse cenário obscuro para o Vasco para a temporada de 2023, se não houver nenhuma virada de mesa, o Vasco vai ter de se dedicar a outros tipos de torneios. E uma das possibilidades seria de participar de um campeonato brasileiro sub-23 que está sendo organizado pelo John Textor. É que a CBF também decidiu abrir mão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o sub-23. E o Textor, o dono do Botafogo, que havia contratado vários jogadores para o Botafogo nessa categoria, decidiu organizar esse torneio. Óbvio que não é ele quem está tocando, mas ele fez com que o campeonato não deixasse de existir e o Vasco pode utilizar seu sub-20 para participar dessa competição. Só para arrematar sobre o Vasco, é importante contar que apesar dos reforços e do apoio financeiro gigante da 777 para a temporada de 2023, a base vai ter papel fundamental, até porque o trabalho construído lá atrás pelo Carlos Brasil tem rendido vários frutos. Bora falar agora sobre a crise no Santos. O Peixe perdeu por 3-1 para o Palmeiras na noite desse sábado no Morumbi. Chegou a estar perdendo por 3-0, no finalzinho conseguiu descontar. Segunda derrota do Santos em 6 rodadas no Campeonato Paulista. O time só venceu na primeira rodada contra o Mirassol. Desde então são 3 empates e 2 derrotas, 5 partidas sem vitória. Até por isso, hoje o Peixe parece bastante ameaçado pela zona do rebaixamento, apesar de os resultados do sábado terem ajudado. O Mirassol só empatou, o Guarani e a Ferroviária perderam. Existem 6 times abaixo do Santos na pontuação, mesmo levando em consideração que o Peixe hoje é lanterna do seu grupo. Ele está no grupo A com 6 pontos conquistados.
Mas além da crise técnica, chama atenção também a dificuldade para a contratação de atletas. Depois da partida, o técnico Odair Hellmann foi perguntado: e aí, os reforços vão chegar ou não? E a frase dele foi a seguinte, abre aspas: parece que não estamos correndo atrás, mas estamos. Em uma mesma função, já tentamos mais de 5 jogadores e não conseguimos, fecha aspas. Que o Odair quis dizer que o Santos hoje tem tido muita dificuldade em fechar com os atletas que gostaria. Nessa posição específica que não foi citada, foram 5 tentativas diferentes e nenhuma delas funcionou, ou seja, o Santos iria para um plano F. O A, o B, o C, o D e o E não deram certo. Aí você deve imaginar o tipo do jogador que pode acabar sendo contratado. Peixe que tem problemas financeiros, peixe que não joga bem e, para piorar, na busca por reforços, a invasão de torcedores da torcida jovem na última quinta-feira também pegou bastante mal. Tenho certeza que vários atletas que poderiam estar negociando com o Santos devem ter repensado essa questão depois das cenas da última quinta-feira. Quero falar agora sobre o Palmeiras do lado vitorioso do clássico. 3-1, mais uma vitória. O Palmeiras é líder isolado do seu grupo e também tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. A curiosidade é que conseguiu a primeira vitória como mandante, mesmo não jogando em casa. O jogo aconteceu no Morumbi. E o grande destaque da partida, mais uma vez, foi Giovani, que saiu do banco de reservas para marcar o terceiro gol. Giovani, que já havia feito 2 assistências na rodada anterior, na vitória contra o Mirassol, quando também saiu do banco. E aí vários torcedores do Palmeiras encantados com mais um atleta revelado nas categorias de base. Recebi várias perguntas na minha caixinha lá no Instagram sobre a situação do Giovani, Nicola. Como é que é o contrato? Tá tudo tranquilo? Tá tudo resolvido? Vou explicar para vocês. É legal contar que esse atacante tem 19 anos de idade e quase foi parar no Ajax na temporada passada. Uma proposta do clube holandês de 18 milhões de euros faria com que ele se mudasse, mas durante um treino o Daverson acabou dando uma entrada no tornozelo dele, o tornozelo sofreu uma lesão grave, precisou passar por cirurgia e o Giovani praticamente perdeu toda a temporada passada. Agora, completamente recuperado fisicamente, tem dado conta do recado e deixado uma excelente impressão. O contrato dele foi renovado em 2022 e só termina em 2026. Multa rescisória de 60 milhões de euros ou mais de 360 milhões de reais, pouco menos de 300, algo na casa dos 340 milhões de reais. O Palmeiras é dono de 90% dos direitos econômicos. O que eu quero dizer com todos esses números e dados? Que se pintar uma proposta, o Palmeiras vai estar bem seguro em relação à possibilidade de vender ou não o atleta. E o fato de já ter negociado recentemente o Endrick com o Real Madrid e o Danilo com o Nottingham Forest permite ao Palmeiras só vender o Giovani se assim quiser, como aconteceu no caso do Kevin, que recentemente teve proposta do Shakhtar Donetsk. Só para completar uma curiosidade sobre o Giovani, menino que está desde os 11 anos de idade no Palmeiras. Eu tive a curiosidade de perguntar para um funcionário do Palmeiras como é que era o Giovani no dia a dia, se era meio mascarado, mala, bonzinho, e essa pessoa relatou que é um dos caras mais tranquilos e bacanas, super identificado com o clube, até pelo fato de estar desde o Sub-11, palmeirense fanático, que está super animado com tudo que está começando a viver. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está irritado com uma proposta que veio da Turquia. A oferta do Besiktas pelo lateral esquerdo Wellington foi de 3 milhões e meio de euros. Mas o número não é tão... O número vai ficar pior do que você possa imaginar. 3 milhões e meio de euros hoje equivalem a mais ou menos 19 milhões e meio de reais. Só que o time turco ofereceu apenas 2 milhões e meio de euros fixos, ou mais ou menos 14 milhões de reais. O outro 1 milhão de euros ou 5 milhões e 600 mil dependeriam do desempenho do atleta. São Paulo nem sequer respondeu à oferta do Besiktas porque considerou ela extremamente ofensiva, 14 milhões de reais por um lateral que é hoje um dos mais cobiçados do elenco do São Paulo. Poucos jogadores no ano passado foram tão sondados quanto o Wellington. E o fato dele ter virado titular absoluto depois da saída do Reinaldo faz com que o São Paulo tenha a convicção de que ele vai se valorizar ainda mais e possa render até 10 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 56 milhões de reais. Muito mais do que os 14 milhões de reais. É por causa disso que o São Paulo se recusou a dar um sim ou não, ou fazer uma contraproposta ao Besiktas, ignorou solenemente a oferta feita pelo time turco por considerá-la ofensiva. A ideia do Besiktas era pagar esses 14 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Aproveitando que eu estou falando sobre o São Paulo, queria trazer algumas outras atualizações de negociações. Você sabia, por exemplo, que o Caleb, que já foi atleta da base do São Paulo e está trocando o Atlético Mineiro pelo Fortaleza, vai garantir dinheiro ao São Paulo?
Tricolor está vendendo 15% dos direitos econômicos que tinha, a fatia do São Paulo era de 30%, e por esses 15% o São Paulo vai reembolsar quase R$1 milhão. Já em relação a Caio Paulista, lateral esquerdo contratado por empréstimo do São Paulo, R$500 mil. São Paulo não vai pagar nada, vai descontar essa grana de uma dívida que o Flu tinha para com o Tricolor paulista, mesmo o caso do Botafogo. O empréstimo do Erisson vai custar R$1,5 milhão, São Paulo não gasta nada e abate uma grana que o Botafogo devia, ainda vai continuar devendo, apesar desse abatimento de R$1,5 milhão. Quero falar agora sobre a freguesia do Cruzeiro. Raposa perdeu por 1-0 para o América em clássico do Campeonato Mineiro, disputado nesse sábado em Brasília. O único gol da partida marcado por Henrique Almeida, atacante revelado na base do São Paulo. O América chegou a fazer 2-0 no finalzinho, o lance foi anulado porque o árbitro encontrou uma falta na origem da jogada em favor do Cruzeiro, uma falta em cima do Gilberto, achei a marcação correta. Final das contas, com mais essa vitória, o América fez um histórico bastante importante. São 5 vitórias seguidas em cima do Cruzeiro, algo que não acontecia desde 1949 ou 74 anos atrás. Ou seja, esse momento do América com 5 vitórias seguidas se iguala a algo que aconteceu somente 74 anos atrás, só para você entender como o América vai bem e como o Cruzeiro ainda patina. Ficou bem claro, apesar do bom primeiro tempo do Cruzeiro, que a Raposa ainda precisa melhorar bastante para não fazer feio no Campeonato Brasileiro. O América está longe de ser um time que vai brigar por título, mas está entre as equipes equilibradas. Já mostrou isso na temporada passada e com alguns acréscimos importantes vai ser ainda mais forte em 2023. Já o Cruzeiro tem patinado, tanto é que no Campeonato Mineiro possui apenas 4 pontos em 9 disponíveis. É o segundo colocado do seu grupo atrás, por exemplo, do Democrata de Governador Valadares. Já o América é líder do seu grupo com 9 pontos em 9 possíveis, 7 gols pró e 1 gol contra, a melhor campanha, tem a mesma pontuação do Atlético Mineiro, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O Atlético Mineiro que venceu nesse sábado o Ipatinga por 1-0, gol chorado no finalzinho depois do cruzamento do Pedrinho. O Rubens, que é muito bom jogador, se aproveitou do vacilo da zaga para colocar o Atlético em vantagem. Galo que jogou com os reservas e saiu com 3 pontos diante do Ipatinga na casa do Ipatinga. Ipatinga que fazia sua estreia apenas na 3ª rodada. E você que está pensando sobre o Campeonato Mineiro, o que achou do vídeo? Use o espaço para comentários. Esquece de deixar like, de compartilhar, seguir aquela coisa toda. Abraço, tchau.